Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma pro salud, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Queremos dar um saludo especial a todos nossos hermanos que nos reunimos hoje para estudar a palavra de Deus em la série Preparação para o Tempo del Fim. Vamos estar falando, meus hermanos, a partir de agora, um temário muito largo sobre os centros de avançado, puestos de avançada, ou centros de influência, missões. Bueno, há muitos nomes para este temário, pero queremos ir pouco a pouco, porque vamos gravar vários temas que quedarão também para os hermanos online. Assim que os que estão em linha, por internet, por la televisão, um saludo a todos nossos hermanos. Ajudem-nos, hermanos, a passar a voz de estes temas, que podamos ajudar a outros também que puedan receber esta luz. Queremos, então, como sempre, com muita reverência, colocar-nos a los pés do Senhor para abrir sua palavra, estudar seu santo livro. Vamos, com reverência, adorar a nosso Criador. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, toda a honra, toda a glória sejam dadas a nosso Criador. Também queremos agradecer porque não solamente tu nos has criado, pero nos has comprado por la sangre del Cordeiro. Graças porque tu eres nosso Redentor. Já somos tuyos, Senhor, 2 vezes. Por isso, Senhor, te adoramos, te agradecemos por el aliento de vida, por tu santa palavra, por tu santo Espírito, por tus santos ángeles. Alabado seja o Senhor, porque tu estás conectando agora a família del cielo com a família de la tierra. Bendice tu igreja, tu pueblo, aqueles que estão sendo apartados esta hora para serem parte del último remanente de la tierra, que vamos ser aqueles que vamos dar al mundo as buenas nuevas de gran salvação, o mensaje de los 3 ángeles. Bendice agora este temário, Senhor, ilumina-nos com sabedoria através de tu palavra e envia tu Espírito Santo para ungir-nos. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Bueno, meus hermanos, quero dizer de maneira já introdutória, este é um tema diferenciado, é um tema de verdade presente. Se você vai a qualquer igreja, pero qualquer igreja, não vão predicar esse tema. ¿Por quê? Porque são muito poucos os que estão entendendo o plano para a última hora. E por isso, meus hermanos, vamos arrancar hoje falando de como começar um puesto de avançada. Pero quero dizer já de entrada, hermanos, de que agora estamos hoje em setembro do ano 2021, e para o mês de novembro de este mesmo ano, talvez a primeira ou segunda semana, vamos ter aqui em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, uma mega concentração de obreiros médicos missioneiros. E queremos invitar a você também que haga contato com nós outros, se você quer participar deste treinamento de capacitação, será completamente grátis, pero os cupos são limitados devido a las condições de reunir-se, material e todo esto, pero queremos pedir que você nos chame para fazer a inscrição para este gran congresso de capacitação de obra médico-missioneira. Assim que, se você quer aprender como abrir um puesto de avançada, como ser um obreiro médico-missioneiro, como ser um colportor
de la verdad presente, como ser um maestro de la verdad presente, entre em contato com nós. Vamos estar falando mais adelante sobre os detalhes de la direção, os horários, os predicadores, e vamos ter, hermanos, vários talleres de muitas coisas, não somente teóricas, mas práticas, como especialmente comida para o tempo del fim. A sierva del Senhor nos orienta muito de como preparar a agricultura orgânica, e temos que aprender todo isso. Temos muito pouco tempo. Vamos estar falando também de la alimentação industrial, como poner uma panaderia, como abrir uma apicultura, como levantar abejas. E não solamente vamos ensinar a hacer miel de abejas ou vender miel de abejas, pero mais que todo como fazer um própolis, propóleo, o própolis verde, que é muito importante para o tratamento do câncer. Bueno, vamos estar dando mais notícias e mais informação de como produzir algumas máquinas para generar energia ou gás através da lenha ao tempo del fim, porque já não vamos ter o sistema para nos vender as coisas como água, luz e gás e todo isso. Temos que aprender a ser. Assim que, se você quer participar com nós, haga contato com nós. Vamos estar colocando na pantalla o número de los teléfonos, pero por hora você já tem este número, que é 951 742 3557, ou pode escrever-nos, se você está em outro país, el cielo es salud, @hotmail.com, ou venir a nossas páginas, que já vamos estar colocando em um momento na pantalla, que é www.institutodesaludtotal.com, institutodesaludtotal.com, ou www.puestosdeavanzada.com. Também aí vamos ter toda a informação para você. Muito bem, meus irmãos, assim que já hicimos uma pequena propaganda, vamos ao temário de hoje. Pero eu quisiera dizer que esta série vai ser uma série larga. Então, nós vamos ter, hermanos, muito material para recomendar a vocês. Material de verdade presente, material de Ellen White, de Arthur White, que é o nieto de la hermana White, materiais também de outros autores a respeito, meus irmãos, de como sair de la ciudad, como abrir um puesto de avançada em el campo. Assim que temos um largo caminho que caminar. Bueno, vamos arrancar com el manual de vida, el manual de salud, el libro, la Bíblia Sagrada. Assim que acá, capítulo 12, versículo 16, vamos começar com esta cita. Diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aí está a cita para que podamos arrancar este temário de ir al campo, de hacer la obra del Señor. La tierra ayudó a la mujer. Quiere decir que la mujer, la iglesia, recibe ajuda al momento em que o dragão está irado em contra da mulher. Queridos hermanos, temos aqui vários materiais, aqui por dizer, você mira este livro e eu coloquei a la pantalla em PowerPoint la diapositiva, aí você lo pode ver de maneira mais cerca. À la esquerda está a história de la Escola Madison, a história de la Escola Madison e del porquê la perdimos. Este material é importantíssimo, a Escola Madison. Eu vou estar explicando o que foi esta escola, quem era o diretor, por que a hermana White lo apoiou, porque o hijo de la hermana White, Edson White, apoiou la construção desta escola. Pero há outras perguntas também. E por que a hermana White apoiou uma escola que nunca estuvo associada com a obra
de la conferência. E por que não quiseram associar-se com a obra da conferência? Bueno, vamos estar estudando mais adelante. Tem outro livro que aqui tenho também na mão. Este livro está à direita na pantalla, Estudios em Educação Cristiana. O autor é E.A. Sutherland. Este foi, como mencionava, o diretor da Escola Madison. E eu quisiera ler deste livro dos citas a respeito da verdadeira educação. Eu tenho aqui a página número 1, a primeira página deste livro, Estudios em Educação Cristiana. O primeiro capítulo diz Comienzos de la História Educacional em los Estados Unidos. Comienzos de la História Educacional em Estados Unidos. Esta primeira palavra, o primeiro texto, é como uma introdução ao livro. E vamos aguardar um minutito para que encontremos, pero você vai mirar o peso da importância deste temário sobre a Escola Madison e sobre os puestos de avançada. Se não entendermos isto, pois de nada serve o que vamos estar estudando a la sequência, porque não vai ter sentido. Pero se entendemos isto que vem como introdução deste livro, você vai mirar que tão importante é que nós agora coloquemos muita atenção em este temário sobre os puestos de avançada. E me sinto muito apenado porque há muitos irmãos que nos acompanham por la televisão e que são de igrejas evangélicas, pentecostales e católicas e de igrejas ortodoxas, pero que não têm o conhecimento da verdade presente. Por isso temos que ir com bastante calma e de maneira muito tranquila para que todos os irmãos possam entender o plano divino para o remanente a la última hora. Um tema de preparação prática. Já não vamos aqui estar falando de teoria ou solamente de profecia, pero vamos estar falando de preparação prática. Que vou fazer de minha vida de aqui adelante? Como vou levar minha família de aqui adelante? Que vou dar a mis hijos quando venga a hambruna? Que responder quando alguém queira forçar-me a vacunar-me? Todo isso, irmãos, é importante que tenhamos conhecimento de la palavra de Deus para tomar estas decisões. Portanto, esta cita que vou ler agora é muito importante. Diz assim, a cita está, a primeira, está, bueno, na página 1, ou a primeira página é na página 11, pero capítulo 1, diz assim: Agora, como nunca antes, isso também pode encontrar ao centro Ellen White, disse: agora, como nunca antes, necessitamos compreender a verdadeira ciência de la educação. Agora, como nunca antes, necessitamos compreender a verdadeira ciência de la educação. Quer dizer que se ela habla a verdadeira, é porque há uma educação falsa. E a verdadeira ciência, que é a ciência que leva a la glória eterna, e a falsa educação nos leva a la perdição eterna. Por isso disse: agora, como nunca antes, necessitamos compreender a verdadeira ciência de la educação. Agora escucha isto. Se aí está o livro Mente, Carácter e Personalidade, el tomo 1, página 53. Também está em este livro. Eu tenho este livro aqui guardado a la biblioteca. Agora vou seguir leyendo, porque leí nomás a primeira parte. Dice: agora, como nunca antes, necessitamos compreender a verdadeira ciência de la educação. Se deixamos de entender isto, quer dizer, se não entendemos a verdadeira ciência de la educação, nunca tendremos um lugar em el reino de Deus. ¡Wow! ¡Qué tremenda frase, hermanos! Se deixamos de entender isto, nunca tendremos um lugar em el reino de Deus. ¡Wow! ¡Qué tremenda cita! Então, temos que entender a ciência de la verdadeira educação. Agora vou ler a outra cita. Também está em este livro, a primeira página, pero podemos encontrar em Testemunhos para a Igreja, tomo 6, página 135, diz:
la ciencia de la verdadera educación es la verdad. La ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel es la verdad. Ahí está. ¡Wow! ¡Qué tremendo impacto, hermanos! Si entendemos esto, la ciencia de la verdadera educación es la verdad. Y ahí un poquito a la tercera línea dice, el mensaje del tercer ángel es verdad, luz y poder. Entonces, arrancamos con esto de que necesitamos entender la ciencia de la verdadera educación. Por eso yo coloquei em PowerPoint esses dois livros, que aí você los tiene. El de la izquierda, el primero es la Escuela de Madison y el de la derecha es la Estudios en Educación Cristiana, escrito por Sutherland, que era el director de la escuela. Bueno, eu tenho uma biblioteca muito larga aqui, irmãos, comigo. Como vocês podem ver, aqui tenho outro que não está em PowerPoint, pero é a Escola Madison. Mira, de la hermana White, la Escola Madison. Há que ler esses livros. ¿Por quê? Porque aí acaba de mencionar que se eu e você não entendermos a ciência de la verdadeira educação, olvidemos el cielo, porque Deus agora, hermanos, quer reeducar-nos. El Supremo Maestro, el Maestro Divino, quer educar-nos em la escola superior. Temos que matricular-nos hoje mesmo, agora estamos atrasados, em la escola de Cristo. E diz o livro Primeiros Escritos, eu vou estar lendo todos esses textos em esses temários, de que agora temos muito pouco tempo para desaprender todo o que aprendemos em Babilônia e poder agora, em muito pouco tempo, aprender todo o que nos requer o Espírito Santo para que podamos entrar em la Canaã celestial. E que triste, hermanos, quando eu penso em isto, de que toda a minha educação, e se tenho diplomas de bacharelato, maestria, doutorado e que tanta coisa, todo esto é basura para comparar-se com o que Deus espera de mim para entrar em seu reino, porque estes títulos de Babilônia não servem para respaldar-me para lograr alcançar o reino de los cielos. Então eu tenho que desaprender. E aí vamos a encontrar, hermanos, muitas coisas na Bíblia. Aí está a cita. Tendrán também que desaprender muitas coisas e volver a aprender outras. Então, esta cita mais ao futuro vou estar leyendo com vocês. Bueno, então aí vamos estudar a vida de Enoch, a vida de Moisés. Moisés tomou 40 anos para ter todos os títulos de Egipto e ele era um poderoso comandante, era um poderoso lutador, um guerreiro, era um poderoso diplomata. Moisés tinha todos os títulos de la ciência, de la educação acadêmica de aquele tempo, pero el Senhor, quando quis usar Moisés, disse: Moisés, venga, agora você vai à minha escola. E aí lo levou ao monte, ao deserto, a cuidar ovelhas, 40 anos para desaprender todo o que Moisés havia aprendido. E agora, quando Moisés cumpriu com sua escola do deserto, o Senhor disse: venga, Moisés, agora você está listo, venga comigo, vamos a Egipto para sacar mi pueblo. Queridos hermanos, assim que eu estou maravilhado de todo o que vamos aprender, pero sim, vamos poquito a poquito, passo a passo. Aqui tenho outro manual, hermanos, que me gostaria de compartilhar com você. É este manual, o Manual Médico Missioneiro, um manual muito bueno, hermanos, que está excelente, nomás que é muito teórico, e agora estamos escrevendo também um manual médico missioneiro, a ver se temos listo para novembro, para compartilhar com todos nossos irmãos que vão participar com nós outros. Este aqui é um manual que foi escrito por um grupo de Hermanos de Verdade Presente, muito bueno, pero estamos agora fazendo um que seria um pouco mais prático, com tratamentos naturais, com tratamentos de diálise natural, jugos naturais, como fazer um enema, como fazer um caldo depurativo. Bueno, este manual é muito bueno, así que lo oriento, que você pueda bajarlo hoy mismo
em internet, você põe a Google ou Google e você pode encontrar esses livros e pode baixá-los grátis a sua computadora ou a seu celular e começar a lê-los. Pero eu vou estar leyendo muitas citas destes manuais, desses materiais para você. A la derecha, em la mesma pantalla, você mira um outro livro que foi escrito por Sutherland e também por Arthur White. A ver onde está, eu lo tinha por aqui em algum lugar e não sei se lo deixei aí em algum lugar, pero bueno, depois eu posso, não vou ler toda hora, depois eu posso mostrar-lhe. Este livro é muito bueno. Bueno, este material de la ciudad a la vida rural é um guia para quienes estão haciendo el cambio, está escrito aí a la portada. E o autor, como mencionei, é o nieto de la hermana White, chama Arthur White e Sutherland. Os dois escreveram este material, de maneira que é um livro muito, muito bueno para quienes quieran empezar um puesto de avançada. E o último, e não menos prático, e que está também dentro deste manual de la ciudad a la vida rural, e aqui lo tenho a la mano de maneira parte, é o livro de la hermana White, que é Salir de las ciudades, Vida en el campo, é o mesmo livro, nomás que a vezes cambia o nome, não? Vida en el campo, Salir de las ciudades. Este librito, como você pode mirar, é muito pequeno, muito chiquillo, pero se você lo lê, você vai dizer, pastor, esta não é a igreja adventista que eu conosco, porque a igreja não se habla deste tema, e mira que tanta luz há em este livro. Pois igualito passa com a reforma pro salud, igualito passa com a verdadeira educação, igualito passa com este temário de ir ao campo. Assim que temos que reestudar a doutrina outra vez. Portanto, meus irmãos, miramos com riqueza de detalhes de que há muito material. Há outros materiais, mais adelante vamos estar apresentando esta biografia, pero estudamos, e agora vou ler algumas citas do livro Mensajes Selectos, Evangelismo, e também do livro Eventos de los Últimos Dias. Tenho muito material, Maranata, que habla de los puestos de avançada. E se você quer ter bastante conhecimento do porquê abrir os puestos de avançada, você pode ir à internet e ver, por dizer, gravamos 14 temas sobre as trompetas, 14 temas de las trompetas. Então, nós damos aí várias razões porque nós devemos agora sair de las ciudades. Aqui diz assim, vamos ler uma cita, porque tenho que arrancar estudando com vocês. Este livro, Mensajes Selectos, muito material aqui sobre puestos de avançada. ¿Por que temos que sair de la ciudad? Página 146 al capítulo 14, que diz, tomo 2, el tomo 2, Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 14, diz, evítense os conflitos laborales, que são os sindicatos. Diz assim a la página seguinte, nuestros restaurantes, assim diz aí. Bueno, vamos ler toda esta parte desde o princípio, preparação para o acontecimento. Aí está. Mira, toda esta parte é muito útil para o que vamos estudar. Preparação para o acontecimento. Diz, as uniões laborales, que são os sindicatos, e as confederações do mundo são uma trampa para a igreja, não? Hermanos, não participeis em ellas e manteneos lejos de ellas. Não tengáis nada que ver com ellas. Hermanos, esta semana me deu muita tristeza. Déjame interromper um pouquinho esta leitura aqui, porque eu dediquei muito tempo de minha vida a vários lugares trabalhando e predicando a verdade presente. E eu fui a um lugar aonde que o governo ofereceu dinheiro a las iglesias. ¿Por quê? Porque as iglesias entraram à pandemia e não tinham suficiente dinheiro para pagar seus trabalhadores, os pastores, maestros e trabalhadores, não? E o governo
ofreció dinheiro a las iglesias. E se você vai à internet, você vai mirar que quase todas as conferências, uniões, hasta a Conferência General de los Adventistas agarrou dinheiro del governo para manter o salário pago de seus trabalhadores. Pero não somente eles, também vários ministérios independentes, incluso vários ministérios que se dizem ser de verdade presente, agarraram dinheiro do governo para pagar os empregados. Pero o mais triste era o que eu estava e um tempo não tinha necessidade de agarrar dinheiro porque Deus havia prosperado tanto as igrejas e agarraram dinheiro também. Então, hermanos, este é muito triste. Regressemos à leitura, diz assim: las uniones laborales y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellas y mantenejos lejos de ellas. No tengáis nada a ver con ellas. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es: salid de las ciudades, não edifiqueis sanatórios em las ciudades, educad a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde puedan obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Nuestros restaurantes, dice aqui, devem estar em las ciudades, porque de outro modo os obreiros que trabalham em ellas não poderiam alcançar a la gente e ensinar-lhe os princípios que rigen la vida sana. E por ahora, temos que utilizar salones de reuniones en las ciudades. Pero ahora viene la advertencia que yo quisiera leer. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlos. No podrán hacerlo. Devemos estar preparados para estes acontecimentos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Portanto, hermanos, creio que já arrancamos com chave de ouro, porque aqui diz claramente, hermanos, de que nas cidades se vão formar grêmios, sindicatos, e eles lhe vão dar dinheiro e te vão dar benefícios, como lo hizo Constantino com a igreja cristiana primitiva, pero depois a igreja está a la mano del governo, está a la mano del sindicato, está a la mano porque le dio dinheiro e agora você deve favores e, portanto, agora tem que obedecer as instruções que vêm de aí. Portanto, Deus se considera el marido de la igreja e como el marido devia sustentar a esposa, Deus se compromete de sustentar sua igreja, su pueblo en la reta final para la manutención de la obra y no tenemos que buscar dinero del gobierno. Estamos mirando, hermanos, como que la pandemia viene costurando todas las cosas, cómo cerraron las escuelas, cómo cerraron las compañías y cómo cerraron las fronteras. Estamos mirando, hermanos, como o inimigo em um momento nos vai cerrar de tal maneira as portas que não vamos poder mover-nos para predicar a palavra. E aí é onde temos que cuidar, hermanos, de que devemos agora colocar muito material de verdade presente através das redes sociais para que podamos dar esta mensagem o mais rápido que podamos, porque pronto essas portas que hoje estão abertas se cerrarão para sempre. Por isso eu lhe pido, hermano, se este tema é importante, ou se os temas que estamos colocando é importante, comparta com tus amistades, com tus hermanos de igreja, com tus familiares, amigos, contactos, para que eles possam fazer o mesmo e de repente podamos viralizar esses vídeos e que muitos possam receber este mensagem de preparação. E eu vou estar lendo mais adelante em outros temas que vou dar, de que agora, meus irmãos, já não podemos sentar-nos assim, papar sermões e escutar sermões. Ai, que bonito predica. Não,
Todo sermão agora tem que ser de preparação prática, para que podamos, hermanos, como disse Amós 4:12, a la mitad del versículo dice así: portanto, así te haré, ó Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, ó Israel. Portanto, todo sermão de aqui adelante tem que ser um sermão de preparação. Já não podemos, hermanos, estar predicando apenas teoria e não mover-nos. La cita que terminamos, el programa de las trompetas, a ver onde coloquei el libro Eventos de los Últimos Días, dice así, hermanos, este librito a la página, a ver onde coloquei el libro Eventos de los Últimos Días, tenho aqui uma biblioteca tão grande que já não encontro o livro. Aqui está, esta cita é poderosa, dice assim a la página 13, Eventos de los Últimos Días, dice: Dios advirtió siempre a los hombres. Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros, eventos de los últimos días. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos, los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaran. Actuar significa escapar, hermanos. Mira, e actuaram de acordo com ela, em obediência a seus mandamentos, escaparam a los juízos que caíram sobre os desobedientes e os incrédulos. A Noé foram dirigidas essas palavras: entra tu e toda tu casa em el arca, porque a ti te he visto justo delante de mim. Noé obedeceu e se salvou. Este mensaje chegou a Lot: levantaos, salí de este lugar, porque Jeová vai destruir esta cidade. Lot se puso bajo la custódia de los mensajeros celestiales e se salvou. Assim também os discípulos de Cristo foram advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaran en la señal de la ruina inminente y huyeran de la ciudad, escaparan a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecorrer al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarão. Hermanos, eu pudiera agora cerrar este temário e já estaria feliz, porque os que actuem, os que obedezcan, os que se muevan a la acción, não solamente que escute, ai, que sermão bonito, ai, que bonito predica, não, que bonito, hermanos, quando nós vayamos ao campo e o mundo esteja caindo, como diz o Salmo 91, 1000 cairão a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti não te tocará. Esta é, mis hermanos, a garantia de que se obedecemos, assim como Noé, assim como Lot, assim como os discípulos de Jesus, os que obedezcan e que actuem conforme a fé, serão salvos, escaparão de los juízos venideiros. Por isso, então, meu irmão, já não podemos estar mirando sermões apenas que predica bonito, ou que tanto conhecimento tem, ou que tanto dom tem, não. Todo sermão agora tem que levar-nos à prática, de la teoria à prática, para que quando venga a crise, porque disse aqui a leitura que hicimos, hermanos, em muito pouco tempo haverá tal contienda e confusão em las cidades, que aqueles que agora sim, uau, era verdade, temos que sair, e agora querem sair, e disse, não poderão sair, porque estarão presos em la trampa. Aqui em Estados Unidos, colocaram um muro, hermanos. Aí está a cita, pero dentro de não muito tempo haverá tal contienda e confusão em las cidades que aqueles que desejam sair de ellas não poderão hacerlo. Agora vem a pergunta, pastor, e por que a gente vai querer sair de Estados Unidos? Bueno, eu por muitos anos he hablado esto, hermanos, de que aqui é um lugar bem complicado de estar a la hora de la tribulação, e muitos falaram assim, não, pois quem nasceu aqui, aonde vai? E aqui tem que quedar. Hermanos, escutem isto, vou ler uma cita com vocês. Disse aqui, hermanos, este livro, Testemunhos Selectos, a ver, me parece que é o tomo 3, sim, correto, tomo 3,
es el capítulo Liciones de la experiencia de hacer frente a la crisis de la ley dominical. É a página 373, dice, los Estados Unidos pueden llegar a ser el lugar de mayor peligro. ¿Cómo? Los Estados Unidos pueden llegar a ser el lugar de mayor peligro. Dice, los Estados Unidos, donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad. Wow, hermanos. Entonces muchos dicen, no, pues aquí es mejor que allá en mi país. Bueno, yo no quiero empezar un puesto de avanzada aquí en este país. ¿Por qué? Porque aquí dice que va a ser el peor lugar. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que escapar de los lugares donde que va a ser la persecución muy dura. Por eso muchos van a querer escapar a la hora que miren el ejército, el helicóptero, la policía, la Guardia Nacional, y muchos ahora van a querer correr, escapar, pero el muro está cerrado, la Guardia Nacional está en la calle, ahora, mis hermanos, el ejército está en la calle, y nosotros ya no vamos a poder hacer nada para escapar. Por eso, hermanos, dice esta cita así, los Estados Unidos pueden llegar a ser el lugar de mayor peligro. Dios está dando luz, página 443, en esta traducción ahí, dice, los Estados Unidos, donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz. Quanto mais nos acercamos a las escenas finales de la história desta tierra, mais pronunciada será a obra de Satanás. Aparecerão toda classe de engaños para apartar as mentes de Deus por meio de las artimanhas de Satanás. Portanto, meus hermanos, este vai ser um momento terrível, terrível. Por isso, temos que aprender agora como abrir um puesto de avançada. Por isso, agora, mis hermanos, antes que cheguem as trompetas, já devemos ter o lugar listo. Hermanos, e isto vamos estudar mais adelante, que a trampa da igreja agora é que quando venga o decreto dominical, aí vamos pensar aonde vamos. Ui, que tal se vamos ao campo? Ok, pero em la casa de quem? Quem te vai abrir a porta? E que te vão a dar de comer? Pues que cada cual tiene su ya vida definida. ¿Cómo voy a meter mi familia a la casa de otra persona y esperar la venida del Señor, siendo que yo voy a estar comiendo la comida de otro? Por tanto, mis hermanos, en este momento tenemos que pensar muy bien. Dice, hermanos, a la página anterior de este mismo libro, muchos que no están en nuestras filas avanzarán al frente. A la mitad desse párrafo, disse assim, hermanos, quando a crise esté sobre nosotros, a la mitad. Aí, graças. Quando a crise esté sobre nosotros, quando venga o tempo de quê? No de prosperidade, de vacas gordas, quando venga o tempo de la calamidade. Hermanos, está chegando na hora de quê? De peligro, de calamidade. Isso é o que estamos estudando. Tiempo de la calamidad. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Ay, pero el pastor dijo que no era para salir de la ciudad. Pues claro, él no quiere que usted abandone la iglesia, porque si usted abandona la iglesia y él no tiene el diezmo, él no tiene salario, ¿y qué va a hacer el pastor sin salario? Va a tener que salir a la calle y vender plátanos para vivir. Por tanto, hermanos, en este momento estamos trabajando fuerte a la luz de esta introducción para entender cómo que a terra vai ajudar a la mulher quando venga a crise, que o dragão vai echar um rio para tragar a la mulher. Hermanos, em este momento nós temos que entender como sair de las cidades. Por isso estamos apresentando este material. Leia, não espera apenas por el pastor ou por um predicador, um evangelista, não, leia, estudia. Nós estamos colocando, esses livros são pequenos, não são grandes. Quem sabe duas noites você pode ler todo, mas você vai ter tanta luz que você vai querer ler-lo outra vez, estudá-lo, apontar, subrayar, pintar.
os textos, as citas, para poder guardar. Então, meus irmãos, nós estamos arrancando e meu tempo quase se termina e apenas vou na introdução. Mas déjame apresentar um pouquinho o PowerPoint, porque estamos para apresentar um projeto e queremos já de uma vez arrancar esse projeto, porque este projeto, meus irmãos, é o que estamos agora focalizados. Como você pode ver na pantalla, estamos abrindo, irmãos, a Escola Modelo Madison, allá em Sudamérica, em este momento. Déjenme contar um pouquinho a história para vocês. Pois 4 anos atrás, mais ou menos 4 anos, porque nós começamos com a Escola de Profetas em 2015, sim, correto. E trabalhamos ao Evangelho Eterno por muitos meses com a escola e tínhamos o curso de naturopatia e também online. Pero eu sempre tinha uma preocupação e orava ao Senhor, dizia: Senhor, já por muitos anos estou predicando isso depois da avançada, de ir ao campo, pero eu mesmo vivo aqui na cidade. Então eu pedi ao Senhor que me ajudara a abrir um puesto de avançada modelo para o tempo del fim. Por isso, meus irmãos, eu orando, estava buscando um lugar, e aí comecei a orar ao Senhor e perguntava: Senhor, que tal se eu abro em Chicago? Pero allá é muito frio ao inverno, porque é verano por 6 meses e depois outros 6 meses, ou por lo menos 4 meses, completamente frio. E que tal se vou a Nova York? Porque Nova York também tem uma grande obra para hacer-se. Eu tenho um montão de textos, especialmente este livro, Conselhos sobre a Saúde, que temos que abrir puestos de avançada em Nova York. Mas eu quisiera abrir um puesto de avançada, escola modelo, como a escola de Madison. E então decidi, eu fui a Texas, a la cidade de Houston, melhor, entre Houston e Dallas, e mirei um montão de terrenos, de área, com muita água, e pensei: aqui está excelente. Pero segui orando ao Senhor, e já começamos um grupo de irmãos de verdade presente, animados, pero orando ao Senhor, e de repente me vino um problema muito grande, que era um problema legal de estar aqui nos Estados Unidos, e sem nenhuma explicação o governo americano me cortou o privilégio de estar aqui de maneira legal. Então, meus irmãos, isto volteou toda a programação, o plano que havia hecho, e por isso, irmãos, então, começamos a trabalhar, levantando a ideia de abrir um puesto de avançada em Sudamérica, que pudiera atender a toda a área de países de língua hispana e também de língua portuguesa, que é como o caso do Brasil. Por isso, você mira a pantalla aí, que diz assim: Gran Teletón, Projeto La Misión Final, Escola Modelo Madison de São Paulo, e aí tenho em português e em espanhol. Se você mira, então, esta é a ideia, hermanos, que queremos levantar este projeto de puesto de avançada desde Brasil, São Paulo. São Paulo, hermanos, é a 6ª maior cidade del mundo, a 6ª maior cidade del mundo e a maior cidade de América Latina. Então, hermanos, a ideia é abrir em São Paulo este centro de avançada. Já temos, hermanos, quando preparei este material, estava buscando ajuda para comprar a terra. Pero que interessante que Deus me mostrou sua mão poderosa, porque eu comecei a orar para este projeto, mais ou menos ao meio do ano, como agosto, e hasta que decidimos, então, comprar em São Paulo, e então eu orei ao Senhor: Senhor, ajuda-me a encontrar agora o dinheiro, pois eu tenho já o local, pero não temos o dinheiro. Hermanos, quando foi o mês de fevereiro, então passaram 7 meses, eu já estava com o dinheiro à mão. São $60,000 que Deus me colocou à mão para comprar esta finca, que são 17 hectares, que está na cidade de Pariqueraçu, 3 horas e meia de São Paulo e 3 horas e meia de Curitiba, que é a capital de Paraná. Está exatamente ao meio destas 2 grandes mega cidades, metrópoles,
E esta é, então, a história. Pero como Deus me ha derramado tanta bendição de lograr levantar 60,000 em 7 meses. E você vai dizer, pastor, eu nunca escutei você pedindo nada de dinheiro. E nunca, pues ninguno pode levantar-se, não, eu ajudei. Bueno, é que eu tinha 2 pessoas muito cerca de mim, e uma pessoa me disse assim, pastor, eu não tenho interesse de ir allá. É uma irmã de Peru, pero como Peru está ao lado, dijo, eu te vou apoiar. E me deu $10,000. A outra senhora, a outra irmã me disse, sí, pastor, eu quero acompanhá-lo para também dar classes e ajudar com a clínica, e eu quero viver allá e vou aportar $10,000. Bueno, já tinha 20. E de repente a primeira pessoa me disse, pastor, uma senhora que comentei de este projeto, esta senhora não quer ser identificada porque ela é nova na fé e ela não tem seu esposo que la apoia, pero ela quer donar $10,000. E eu já estava hasta mareado pensando, glória a Deus, pois eu não estou fazendo propaganda nem pedindo dinheiro a nada, nomás estou orando ao Senhor. E tinha $30,000 à mão. E eu fui conhecer esta senhora muito tempo depois, porque ela está em um estado de saúde muito delicado, e um dia me tocou ir visitá-la para orar com ela, e então la conheci, pero ela não queria que eu falara nada com a gente, para que seu esposo não fora saber que ela havia aportado $10,000 para o projeto de Sudamérica. E você vai dizer, e os outros 30,000? Bueno, hermanos, hay una área de centro puesto de avanzada que vamos dar la clase, y ahora en noviembre queremos colocar esto, porque muchos de los hermanos nomás es pedir, y no hay nada mal, y podemos leer un montón de citas que hay que pedir ayuda, que la iglesia participe, porque la obra es de Dios y todos sus hijos tienen que ser responsables con la obra. Pero Dios colocó um projeto na Bíblia, vamos estudar sobre isto, que são os puestos de avançada e também a obra de sustento próprio. Esta obra não é nada nova agora do século XXI, porque o mesmo Senhor Jesus se mantinha seu próprio ministério. Ele não tinha que pedir ajuda, porque ele se mantinha, ele tinha renta, ele tinha, hermanos, dinheiro. Juan el Bautista também tinha uma obra de sustento próprio. Pablo tinha uma obra de sustento próprio. Nós outros vamos estudar isto mais adelante em la palavra del Senhor. Então, hermanos, eu preparo tinturas e eu preparo hierbas, e a um preço justo, nada de sobreexalçar o preço e cobrar como muitos lo hacen, ¿no? De uma maneira injusta. Eu cobro um preço moderado e vendo os produtos, as tinturas, as cápsulas, os extratos. E de esta maneira, hermanos, Deus me deu pero tanto trabalho em 7 meses, que por la gracia de Deus eu pude levantar, por la gracia de Deus, os outros $30,000. Resumindo, hermanos, em 7 meses, minha esposa estava já em Brasil comprando a finca e la pagamos completamente. Não devemos um centavo de la finca, sem pedir ajuda a nenhuma pessoa em outros lugares para apoiar este projeto. Pero a bendição não termina aí, e meu tempo termina e eu não pude contar toda a história. Eu conheci, hermanos, a 2 jovens quando eu era colportor. Eu tinha equipos de colportagem, e cada ano eu fui colportor 6 anos, e vamos dar aqui a classe de colportagem. Eu tinha 2 amigos muito pobrecitos, muito humildes, e estavam colportando com nós outros, e aí estiveram 2 vezes colportando com nós outros, e nos tornamos muito amigos. Pero passaram os anos, e agora estou em contato com a pareja que está em la tierra cuidando como caseiros, e lhe perguntava a esta irmã se ela conhecia algum médico que pudesse apoiar-nos com a verdade presente através do curso de naturopatia para a clínica que estamos para abrir. E ela me disse, pastor, eu conheço uma pessoa excelente para você, te vou mandar o contato. E quando eu miro o número e que chamo a pessoa, não sabia quem era, mas quando a pessoa me escutou, me disse assim, pastor Souza, sim, sou eu.
Estou falando com você porque você é uma recomendação de uma irmã que você é médico, me gostaria. Pastor, sou eu, Bento. E eu pensava, quem é Bento? Era aquele niño, pobrecito, humilde. Agora, os dois irmãos são pessoas graduadas e preparadas em la área de alopatia, pero a la vez nunca deixaram nem de colportar e nunca abandonaram a fé del mensaje de la reforma pro salud. Assim, hermanos, que estamos maravilhados como Deus está haciendo la obra. Bueno, uno de ellos falou assim, pastor, tenho uma finca que está a 45 minutos de la ciudad de São Paulo, porque nossa finca que compramos para a escola e todo o projeto são 3 horas e meia, pero queríamos ver como colocar a clínica mais cerca. Então, se você vê a pantalla em PowerPoint, outra vez, aí está a ciudad de São Paulo, pois aí não é recomendável, estamos leyendo a cita, salir de las ciudades, não podemos meter a clínica dentro de São Paulo, pero tampouco não podemos ter 3 horas e meia, que está muito lejos. E ele me disse assim, pastor, eu tenho uma finca que está 45 minutos de São Paulo e o metro que viene de la ciudad viene a la puerta de la finca, assim que está na zona rural e eu te coloco para que hagamos todo o projeto del sanatório, de la clínica, allá en la finca que eu tenho. Assim que já tenho um edifício de 3 pisos que está listo, nomás hacer el acabamento para la clínica, e tenho a cabaña que é muito bonita assim para hacer la recepción. Em outras palavras, hermanos, a mano de Deus, assim de la noche a la mañana, levantou todo o que necessitamos para esta obra. Por isso, mis hermanos, nós queremos pedir a ajuda agora para levantar os edifícios. Aí está, hermanos, o mapa, e aí está o lugar que estamos nós, puestos de avançada em espanhol e também em português. Queremos atender, hermanos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, aí está Peru, Chile, Equador, Colômbia, Venezuela, e aí Centroamérica, hermanos, está Guatemala, El Salvador, bueno, estão todos os países, e aí está México, Espanha, são vários os países. Por isso, hermanos, vamos aqui ler uma cita deste livro, de la ciudad del campo, e disse assim, hermanos, cada ciudad deveria ter uma missão urbana. Missão urbana, hermanos, é o mesmo que estamos leyendo aqui de puestos de avançada. Disse que, aunque se ha entrado em alguns lugares, tendrían que estabelecer-se muitos centros, muitos, não poucos, muitos centros, donde se emplean a cientos de obreros. Em toda ciudad debiera existir uma missão que fuera uma escuela de preparação para obreros. Muitos de nossos hermanos podem ser condenados a la vista de Deus porque não han hecho la misma obra que Deus quisiera ou queria que hicieran. Queridos hermanos, por isso estamos colocando um puesto de avançado allá em Sudamérica. Queremos dizer, hermanos, de que pedimos a ajuda de ustedes para levantar os edifícios. Hasta o mês de novembro vamos estar dando mais informação sobre isto, como levantar os edifícios. Queremos abrir a escola de los profetas. Já temos, hermanos, a agricultura orgânica, já temos 100 pies de plátano, 100 pies de coco e 100 pies de pitaya que já foram comprados, e hoje, este dia de hoje, estão sendo plantados os plátanos e as pitayas. Quero dizer, alabado seja o Senhor. Hermanos, estamos chegando à reta final, temos que unir-nos, e aqueles que querem trabalhar com nós outros em Sudamérica, atender a los países e abrir puestos de avançada em Buenos Aires, allá em Chile e em Peru, hermanos, temos várias cidades grandes que temos que abrir puestos de avançada e necessitamos, portanto, um grande exército para arrancar a obra do Senhor. Que Deus te bendiga, que Deus toque su coração, que podamos unir-nos em la reta final para concluir a obra do Senhor. Vamos, hermanos, com reverência a postrar-nos e adorar nosso Criador, e que Ele toque nosso coração para usar-nos como Ele quer hacerlo em la reta final da história deste mundo. Oremos ao Senhor. Padre amado que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria a tu nombre, por los milagros que tu, Senhor, estás realizando.
Sabemos que há que levantar-se um remanente a esta hora e abrir, Senhor, caminho para o que viene atrás. Habrá uma grande conversão e miles se converterão em la última hora. Pero ¿dónde irão? ¿Qué harán de su vida quando abracem el santo sábado, pierdan el trabajo, pierdan la familia, pierdan la renta, pierdan la oportunidade de comprar comida? ¿A dónde vão? ¿Qué vão fazer? Como vão comer? Ajuda-nos, Senhor, que podamos obedecer a voz de preparar el caminho para a última hora, como disse Apocalipse 12, e a terra ajudou a la mujer. Bendice os planos, ilumina nossa mente. Sabemos, Senhor, que Tu vai adelante. Ajuda-nos a seguir-te e obedecer Tu santa voz, Tu santa palavra. Nos colocamos em Tus manos e lo hacemos todo em el nome sagrado de Jesus. Amém. Amém.